bem-vindos ao podcast Vozes contra o Silêncio. Toda semana traremos para vocês discussões com pessoas maravilhosas, voluntárias, sobre enfrentamento à violência contra meninas e mulheres e o seu acesso aos diversos setores da sociedade, como segurança, saúde, educação, esporte e cultura, por meio da veiculação da fala de pessoas voluntárias com experiência em trabalhos desses setores da sociedade. O nosso objetivo é fazer ecoar a voz de mulheres e homens, assim como Sônia Ribeiro, o professor João Guilherme, empenhados em dar voz àquelas e àqueles a quem a vulnerabilidade de direitos foi tolhida. Uma parceria entre Incorporação Growth Digital, o Estúdio Mindset e Rosimar Francelino. Hoje eu tenho a honra de receber, como já disse, professora Sônia Ribeiro e professor João Guilherme, são professores universitários, e venho aqui falar um pouco sobre esse acesso à educação, também sobre o acesso à saúde, direitos, sexualidade, que eu sei que o senhor também tem pesquisas nessa área, mas eu sou Rosimar Francelino, atuo na rede de enfrentamento à violência contra a mulher aqui em Rondônia, sou advogada, auditora de controle externo, e tivemos essa ideia de idealizar esse projeto para fazer ecoar essa nossa voz. Sônia, por favor, se apresente. Eu quero agradecer, Rose, ao convite, né? É tão bom, a nossa amizade já é antiga aqui no estado, né? E é muito bom a gente se reencontrar sempre nesses espaços que às vezes são oficiais, legítimos, mas também essa criação, né? Ocupar esses novos espaços, que eu acho que a tecnologia vai muito por aí, né? Sim. Criando novos espaços de debate, de conversa. E eu acho assim, bem bacana quando eu encontro a gente, né, tentando realmente abrir esses espaços, mantendo uma conversa de qualidade. E eu tenho certeza que esse trabalho seu, diversos outros que você já se envolveu e leva adiante, vai estar surtindo aí efeitos bem bacanas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E como é que é a sua história aqui? Como é que você veio para Rondônia? Não, a minha decisão de vir para Rondônia, ela foi buscando uma qualidade de vida. Eu, na época, já casada, né, e meu marido buscando uma qualidade de vida, uma vida que fosse menos violenta. Eu sou do Rio de Janeiro, né, cidade maravilhosa, mas bem perigosa. E a gente meio que fugiu dessa violência urbana do grande centro. E fomos muito bem acolhidos, tanto pelo povo aqui em Rondônia, quanto as oportunidades, né? Afinal de contas, aí vem as vantagens de vir de um grande centro. A gente chegou aqui também, tivemos acesso a uma formação, a uma educação, que aqui era início, né? Lá no Rio de Janeiro, as universidades públicas são todas estáveis, enormes, né? Garante acesso, né, a boa parte da população que consegue chegar na universidade. Aqui a gente tem uma universidade, Rondônia, ainda, quando a gente chegou aqui em 93, vários campos, todos os campos não tinham sido ainda fundados, ainda estavam por fundar. Então a gente chegou aqui com vamos dizer assim, com uma certa vantagem para o mercado. Toninho logo entrou na universidade e eu fiquei trabalhando mais em faculdades particulares, na escola, né? Costumo dizer que sou professora de raiz, eu fui formada no magistério. Hoje em dia o povo nem sabe mais o que era isso, né? Mas de aula de alfabetização, agora hoje eu ensino superior na Universidade Federal de Rondônia, UNI, onde eu sou lotada no departamento de História, trabalho na área de História do Brasil, com um foco bem próximo às discussões sobre educação, história da educação, em especial, e venho trabalhando na área de cultura, discutindo a questão do patrimônio, da memória, né, dentro da universidade, formando alguns grupos de estudo e pesquisa. Então, minha formação e trabalho vai por aí. Legal, parabéns. Muito bom, prazer também ter você aqui. Professor João Guilherme, me diga. Boa tarde, é um prazer estar participando pela primeira vez, né, de um encontro
com você, né, nesse formato, porque o nosso primeiro encontro foi informal, né, no aniversário de uma grande amiga, né, nossa. E estou um tanto ansioso, né? É descontraída a nossa conversa. Por esse momento, porque eu sei o quão importante você dedica a esse espaço de comunicação, de troca de informações, né? Ao seu público, né? E, sobretudo agora, que eu estou do lado da minha colega, não sabia que era a Sônia que está aqui junto comigo. Uma amiga antiga, o seu companheiro e marido, Toninho, também, uma pessoa que eu gosto muito e tenho uma estima muito grande. Então, ainda nessa linha de raciocínio, né, como vim parar aqui, não me lembrava, Sônia, que você é do Rio de Janeiro. Eu sou de Volta Redonda, do estado do Rio, cheguei a morar no Rio de Janeiro também, somos conterrâneos de estado, mas eu não me vejo mais há muitos anos como do Rio de Janeiro, né? Eu me vejo um rondoniense, né? Já estou aqui desde 1986 e vim exatamente porque sabia que tinha uma universidade federal, era meu sonho e ambição ser professor universitário. E, na ocasião, não logrei sucesso e nem fui recebido. Não me deixaram entrar nas portas da Uni. Centro, não deixaram entrar. Bem, isso é um capítulo de uma história que precisa ser escrita, né? E é uma terra de forasteiros, né? Forasteiros mesmo, assim. E assim, os mais fortes e que comandavam, né? E que eu precisei aguardar, né? Não sabia que estava aguardando isso, que seria uma oportunidade oficial para poder entrar na universidade. Quando em 87 surge o primeiro concurso, né? O governo federal institui, né, para poder adentrar, né, o serviço público só para concurso público. Então, eu sou o primeiro concursado federal do estado de Rondônia, na universidade, né, na minha área. E aí não teve como não deixar eu entrar. Tiveram que me engolir, né? E estou até hoje, né, com muito orgulho, né, fazendo parte dessa instituição. Estou lotado no departamento de educação física, mas atuei muito na psicologia, e continuo atuando agora na psicologia, não mais, mas na pedagogia e na educação física, e hoje atuando mais fortemente no programa de doutorado e mestrado profissional em educação. E estou aberto aí para o que você precisar, se eu puder contribuir. Isso. Que bom, obrigada por terem vindo. Vamos começar assim com uma questão. Eu tenho me deparado ultimamente na rede de enfrentamento à violência contra a mulher com algumas pessoas, principalmente mulheres, por volta dos 50 anos ou mais, às vezes até menos, não alfabetizadas, homens também, mas mulheres em si. Eu fico pensando, que episódio na vida será que privou essas pessoas, essas mulheres, principalmente, do acesso à educação? Desde quando nós temos esse processo de alfabetização no Brasil, professora Sônia? Eu sou doutora, mas eu não gosto muito de ficarem conversando comigo, no sentido de serve para satisfazer lá, responder a cartas, não é nada. No Brasil, existe um processo o processo da educação pública ela vai sendo fundada a partir da República, em 1900, né, por aí, mas sempre se teve como um padrão, né, e isso ano após ano, que sempre teve um padrão, essa ideia da alfabetização. Entretanto, essa escola pública, ela sempre foi do mundo urbano e se desenvolve. Quando ela vai para o mundo rural, depois que ela tiver tomado toda a capacidade urbana.
O mundo rural, ele não vai. E nós temos, na verdade, a nossa população urbana, de fato, só é maior que a rural pós os anos 50, 60. Até lá, nós tínhamos a maior parte da população. Então, significava dizer, a maior parte da população brasileira, até a década de 50 do século passado, né, era rural, e então a maior parte não tinha acesso à educação. Bom, isso gera um hábito, né? Um código de valor, um código. Você tem no mundo rural aquela forma de pensar, do pensamento já estabilizado, onde o tempo da colheita, o tempo do plantio, o tempo em que você tem que ficar envolvido com as atividades produtivas. Sim. É uma realidade, é uma necessidade, mas também para você romper com esse processo. E hoje você tem, através de diversas campanhas e até do próprio movimento da educação no campo, né, diga-se de passagem, fortalecimento das lutas, né, do campo, e entendendo que esse homem do campo tem que saber ler e escrever. E aí você tem diversos métodos maravilhosos de educação no campo, nascendo a partir lá dos anos 70, 80. Você vai tendo uma diminuição geracional dessa população analfabeta no campo. Só que no Brasil, aí a gente está falando de quem? Quando a gente pensa numa região norte, uma população ribeirinha sensível, né? Ainda exposta a diversos problemas sociais e de acesso à informação, à tecnologia e tudo mais. Você tem de mobilidade, né? Ficam isolados em grande parte no momento das cheias, das secas. Então você tem um processo em que essa escola pública, campanhas de alfabetização, existe. E essa alfabetização mais infantil. Ela é infantil. Ao adulto, né? Ela não é, muito pelo contrário. Hoje você tem uma diminuição das escolas que oferecem EJA no Estado. Né? Diminuíram. A quantidade de escolas diminuíram oferecendo EJA. Por quê? Porque houve uma dada compreensão de que já se ofereceu EJA há muito tempo, o público diminuiu. E a gente sabe que não é. Exatamente. Eu estou com vontade de direcionar provocativamente numa outra direção. À vontade. Eu sei que o direcionamento da sua pergunta, o público não está sabendo, né? Nós estávamos numa informalidade, você falando das mulheres que você conhece. Sim. Então você está falando das mulheres daqui, da nossa região, de mais de 50 anos de idade, com muita dificuldade, né, para poder se comunicar com você, por conta de não conseguir digitar no WhatsApp. Ou ler o que está escrito. Então, isso é só para o público entender por que eu vou estar dando direcionamento nesse lugar. Então, assim, a mensagem de voz veio para poder aproximar e encurtar, né, esse canal de comunicação. Isso é um aspecto muito positivo, né, da tecnologia. Isso, manda áudio porque eu não sei ler. Manda áudio porque eu não sei ler, né? Ou então assim, eu prefiro áudio. Às vezes não consegue nem dizer que não consegue ler, isso, né? Na maioria das vezes, exatamente. Né? Então, eu queria dizer para você, lembrar, né, para o público, assim, que na década de 30, eu não sei precisar, de 32 a 33, que a mulher conseguiu o direito ao voto. Perfeito. Eu sei que você é uma pessoa, como é que fala, uma guerreira, né? Assim, pela causa da mulher, né? Eu sou parceiro nessa luta, né? Precisamos todos ser, né? Sim, precisamos. Obrigatoriamente. Homens e mulheres irmanados nessa luta. Então, se na década de 30 a mulher teve o direito ao voto, a gente também precisa se perguntar assim, quem é que podia votar? A mulher que estava alfabetizada. E era a mulher branca da classe média alta. Sim, né? Exatamente. Tá, então vamos lá. 1930 é só um dado de referência. Porto Velho nasce em 1907 com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Em 1912, conclui a Estrada de Ferro Mamoré lá em Guajará-Mirim. Em 1914, nasce o município. Em 1930, isso aqui, 1950,
há um espaçamento das residências, aonde ali, porque é o centro da cidade, ali na 7 de setembro, entende? Assim, ainda tinha, ali era ainda a nossa área rural. Então, eu entendi que você está trazendo num caminho mais amplo, mas eu tenho certeza que o público mais direcionado, né, que está nos escutando, que vai nos escutar, né, assim, das mulheres de mais de 50 anos, dos homens com mais de 50 anos, né, que aqui vivem, né, tiveram uma oportunidade mais exígua, né, de ter a chance de poder ser alfabetizado, com todas as possibilidades que, porventura, né, o governo federal, estadual e municipal tenha propiciado. Né? Entende? Então, não é possível, isso não foi possível chegar a todo mundo, entende? Então, assim, a gente não pode, nós não podemos falar de uma educação, né, tão ampla, né, no país continental. É bacana a gente poder trazer para esse foco, sabe, para esse nicho aqui, Porto Velho, né? Então era um centro urbano extremamente rural, né? Existe um autor que falava da Faroeste. É o Dante que fala Faroeste? Não, mas ele cita, eu esqueci, o Moraes. Esqueci o nome do autor, né? O Dante ele vai fazer referência, a gente chama de Faroeste, né? Mas é referente a esse autor, esqueci agora o nome do autor, mas isso é um filigrana. Eu costumo dizer que isso aqui era uma Faroeste tupiniquim, entende? É a denominação que eu trago para a nossa cidade de Porto Velho. Então, como toda a Faroeste, né, que faz referência lá... É nome brasileiro, será? Não. Mais tarde eu trago para você, né? É um clássico, né? De uma pessoa que transitou por aqui, né? Ainda por volta dos inícios dos anos 10, né? Nas embarcações aqui no Madeira, né? E transcrevendo aqui a nossa região e a região amazônica, né? Enfim, então, provavelmente muito se explica pelas dificuldades, né, que era poder ser morador deste lugar, entendeu? E quanto mais uma mulher, né? Acho que a gente podia... Sim, eu pensei aqui na questão dessa experiência do estudo do enfrentamento à violência contra a mulher em Rondônia. Sempre perguntam, mas por que Rondônia está nesses índices e tal? E a gente começa a revolver essa história de quantos homens vieram para cá jogados à própria sorte, e nesses ciclos migratórios, e também se há uma influência dessas grandes obras que ocorreram na história de Rondônia, linha telegráfica, ferrovia, as hidrelétricas, os fluxos migratórios que eu penso que não tivemos tanto controle, não tivemos nenhum controle, mas também nenhum estudo sobre isso, de quantas pessoas passaram por aqui quando houve o terremoto no Haiti, que as pessoas vieram para cá, os venezuelanos e tudo mais. Existe, um fator que foi preponderante para a violência contra a mulher em Rondônia? Você estava falando, lembrando dos autores aqui que fazem a reflexão sobre a Amazônia, né, as identidades amazônicas. Agora, a sua fala me lembrou a Chauí, né, a Marilena Chauí, falando da colonização no Brasil. E depois, todo o processo colonizador de qualquer região brasileira é extremamente violento, foi extremamente violento. Sim. Digo porque, de vez em quando, o processo todo se repete, é que hoje existe um acesso até à comunicação e à denúncia, espaços de denúncias, maior do que antigamente. Mas esse processo colonizador, todo o Brasil é muito violento. Então, você remontou, né, brilhante a reflexão do João, porque a gente tem que compreender que essa região ocupada, Porto Velho, Rondônia,
já nasce de um espaço de conflito, é a imposição de um sistema de exploração econômica, botar uma estrada de ferro no meio, lá no tratado com a Bolívia tinha que atravessar o Madeira para poder chegar ao mar. O negócio não foi cumprido, né? Parou lá numa parte só do caminho, só em Rondônia. Sim. Mas a proposta inicial dessa estrada de ferro seria internacional, era a proposta inicial lá do tratado, né? Atravessar. A ideia era virar uma grande linha, né? Era o sonho, né? Já inclusive já virou até filme também, né? O livro, né? Era a ideia de você ligar tudo, a região norte ao Atlântico e chegar no possível ao Pacífico. A questão, e esse processo todo é extremamente violento com as populações tradicionais que aqui estavam, sim, tanto de etnia indígena quanto os quilombolas que desde o Império vieram para cá, que chegaram aqui como populações antigas, muito antigas. Sim. E aí você tem no momento da estrada de ferro, você tem um momento depois da borracha, e aí você traz uma grande população nordestina e acaba abandonando eles à beira dos rios. Então você tem um outro processo civilizatório, um outro processo... Olha, se você processo de conflito, se você ribeirinhos e indígenas. Conflito, porque aí vem o processo. Se o processo que o Estado faz é violento, essa população ela reproduz a violência. E aí a violência do patrão com o empregado, do empregado que chega em casa vai ser violento com a mulher vai ser violento com a criança, e o processo de violência, ele é cíclico. Violência é algo cíclico, é uma doença cíclica. Se você não tem um sistema que promova o rompimento, e aí daí a importância, a partir principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, a ideia dos direitos humanos, direitos básicos, é fundamental para romper determinadas ações de violência que já estavam encrudescidas dentro das sociedades ocidentais, né? Já faziam parte de uma cultura. E no Brasil, tudo vem chegando, como ele retomou, em 1914 você tem a fundação de um município. Para o Brasil, nós somos muito novos. Sim, bastante novos. Muito novos. Na verdade, o nosso estado é um estado novo, né? Muito novo. Com as suas instituições, são nossas instituições 40 públicas. Anos, a maioria tem 40 anos. É muito novo. Nós somos novos. Nós não somos nenhuma ainda jovem senhora. Nós somos 40 anos, né? É tudo muito novo. E uma cultura que é uma cultura que reproduz a violência. Eu acho que é fundamental, eu concordo. Os parceiros são muito importantes. Eu gosto de ter os meus amigos parceiros, mas a mulher tomar consciência disso é fundamental. Porque ela precisa quebrar o ciclo. Tanto da exigência do espaço dela na sociedade, quanto a não reprodução sobre a família, seja a mãe, pai, idoso, seja as crianças, seja parentes. Essa violência tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada. Trazer essa voz de sonho contra o silêncio. Maravilhosa essa frase. Se o processo que o Estado faz é a violência, a sociedade vai reproduzir a violência. Bem, era esse ponto. Eu quebrei a sua carreira. Desculpa. Me perdoe. Não, mas desencaixe. Eu penso assim que eu adoraria poder trazer dados mais objetivos em relação a essa perspectiva gigantesca que você traz sobre os ciclos, diferentes ciclos que o nosso estado passou, e particularmente o nosso município, que não tem, pelo menos eu também não tenho conhecimento desse, a contabilidade do que representou esse fluxo migratório em cada um desses ciclos. Não sei se isso já pode ser contabilizado. Enfim, mas eu não quero entrar nesse mérito e eu quero aproveitar. Então, eu vou falar de um lugar que eu me sinto mais seguro, que é a pesquisa que eu pude fazer. Perfeito. Porque sua pergunta está direcionada sobre a questão da violência contra as mulheres. Então, se fala
nesse processo que nós estamos falando, né, do nascimento do município de Porto Velho, que vai fazer com que também o nosso Estado nasça, e aí, para poder analisar a violência das mulheres também no Estado, em toda a BR-364, né, de Guajará-Mirim a Avelina, são particularidades que precisam ainda ser estudadas, elas não estão devidamente acolhidas, estudadas, porque assim, são processos de colonizações muito específicos, do Sul e daqui do Alto, entendeu? Isso. Bem, então, trazendo para o início, né? O início era Guajará-Mirim e estava nascendo Porto Velho. Então, falamos desse processo migratório, de quem veio construir a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. As mulheres que vieram para a construção eram as mulheres, os oficiais, estou chamando oficiais, Sim. os funcionários oficiais, né, sobretudo de alto escalão, da construtora que estava aqui norte-americana. Uma violência simbólica, né, e marcante que existiu era a linha divisória, ali onde que é a Presidente Dutra, que daquela linha para o Rio Madeira, onde estava sendo construído o Estado de Ferro Madeira Mamoré, era Porto Velho dos americanos. Então, já tínhamos um processo de exclusão sendo feita para essa outra coisa chamada Brasil. Entendeu? Então, era da de cá para cá. Era Porto Velho dos brasileiros. Mas não tinha motivo para existir nada do lado de cá, porque tinha Santo Antônio. Então, quem era o povo que estava ali? Eram os excluídos e excluídos. E aí uma verdadeira aglomeração foi aos poucos sendo constituída. E eu fui tentar ir atrás de um silêncio histórico, e que me perdoe vocês, né? Eu não sou historiador, mas me meto a me intrometer, né? Que não foram atrás das vozes das mulheres, mas não é as mulheres necessariamente as nordestinas que já chegaram, já por conta do segundo ciclo da borracha. Entende? Que se formou a Arigolândia, né? Quem eram as mulheres que aqui estavam antes mesmo desse ciclo? Né? Eu fui no rastro dessas pioneiras. Entende? E aí a gente vai encontrar diferentes formas de violências. Né? Que violências? Primeiro, por que essas mulheres estavam? Muitas vieram fugidas, né, dos seus senhores, de diferentes seringais, do Pará, né, de Manaus, né, e até do Nordeste. Né? Uma, inclusive, matou um companheiro e precisou vir. Veio para o Inferno Verde, né? Veio para a Amazônia, né? E aqui ficou. Né? Então, essas mulheres foram se organizando como puderam. Né? Elas praticamente foram tendo muitas dificuldades de constituir. Desculpa interromper, mas isso seria que período? 900 a 907? Essas senhoras que eu pude entrevistar, né, elas relatam parte da sua história e parte das histórias das suas mães e vós, que aqui está. Né? Então, as histórias se misturam. Né? Então, elas repetem as histórias das mães e das suas avós, que tinham muitas dificuldades, né, de poder estabelecer um relacionamento matrimonial, oficial, né, porque não tinha condição. Então, elas, de fato, não se sentiam casadas. Tinham vários filhos, né, com diferentes companheiros, né, e o sonho era para poder ter a possibilidade de ter um enlace no religioso, né? E poder tornar isso oficial o casamento, né? Bem, isso é só uma pequena parte das histórias que a gente pode, talvez, seguir por aí. É porque você estava me perguntando, assim, você estava questionando a questão assim, de como nasce esses processos de violência, né? Assim, vem por esse processo, parte de um processo
de outras exclusões, de outras violências de outros lugares, né? Que elas acabam sendo refugiadas para cá. Muitas vieram com a intenção mesmo de conseguir dinheiro, sobretudo em Santo Antônio, né? Que ali era um vilarejo próspero, né? Pela questão do comércio da borracha, né? Atuavam oficialmente na prostituição, né? Sim. E tem várias coisas, várias nuances que a gente pode destacar. Eu gostaria de destacar uma que vai mostrando assim o quanto que vai se perpetuando as violências em relação à questão do feminino e da mulher. O que você acha que acontecia com as meninas quando a mãe morria? Eram levadas por algum homem. O pai não podia ficar. O pai não Assim, podia no ficar com relato ela. delas não podia ficar por conta da questão do incesto, né? Assim, é o que elas relatavam. Então, elas eram criadas por outro casal. Criada como? Iriam Escravas, trabalhar. Iriam empregadas. trabalhar. Empregadas. E algumas diziam assim, se sentiam como escravas. Então, a maneira de sair disso era poder encontrar um parceiro para poder casar. Sim. Então, a idade, né, de Para união sair de uma matrimonial, violência para 13 entrar em anos de outra. idade, 14, 15 anos de idade. E sair de uma violência para entrar em outra, né? Exatamente. Isso aconteceu com meninos também. Meu pai aconteceu assim, né? Ficou órfão e foi ser cuidado por uma outra família. E a vida dele foi trabalhar também. Não foi assim reconhecido filho, né? Mas e a vida, a sorte de muitas meninas, muitas mulheres aqui na Amazônia foi essa. Ficar até 40. Hoje a gente tem pessoas se percebendo nessa situação já com 50, 60, 70 anos, a vida inteira, sem ter recebido um salário. E junto com esse cenário que, né, o João está colocando aí a partir dessa pesquisa, né, que ele trabalhou aí, né, que ele construiu, a gente também precisa considerar também um outro fator, que é a participação e o reconhecimento da mulher dentro do mercado de trabalho. Então, e você lembrou muito bem, se o voto feminino foi em 30, a carteira de trabalho assinada pela mulher, né, o trabalho da mulher sendo valorizado, ser valorizado no mesmo patamar que o homem. Não, nem todas as profissões ainda conseguiram isso. Normalmente as profissões que academicamente são privilegiadas, elas já até conseguiram isso, no caso de uma universidade, apesar de que até existem problemas, mas estão em situação muito melhor do que em outras que são menos academicamente, né, privilegiadas. Mas você tem a entrada dessa mulher no mercado, ela entra, mesmo que na condição de salário melhor da casa, ela não é arrimo de família. O arrimo de família é um homem que pode estar desempregado. Mas é ele. Mas é ele que é o chefe da casa. Então você tem toda uma construção aí onde essa mulher, e que ao mesmo tempo é violenta para uma sociedade machista, né? Vamos entender também o espaço desse outro que está no controle o tempo inteiro, né? O masculino que está no controle. Então ele vê essa mulher ocupando um espaço que ele considerava culturalmente sendo um espaço masculino, de sustento da casa, e os trabalhos vão se invertendo, e reconstruir esse código de valores é um exercício, eu acho que socialmente falando, ele é intenso. Ele não acabou no caso do Brasil. Nós no Brasil aparece muito, de maneira muito clara nas leis, nas formas, a própria, o simples, que é uma conquista com certeza, mas licença maternidade. Sim, sim. Que ao mesmo tempo que é uma conquista da mulher, também traz questionamentos, né? Porque o homem, o pai, não tem também o direito,
e não fique ao lado Porque não é um direito da família, é o direito da é um família. direito da família, porque é aquela criança que Não precisa ser uma necessita questão da Não é um gênero, direito, né? não é um direito feminino, é um direito da criança, inclusive. Deveria ser uma outra É categoria. uma outra perspectiva. É. Então, assim, tem que haver uma mudança. Nós ainda estamos no Brasil, de uma forma geral. Pensando Tá? em licença Imagina em maternidade, Rondônia. não licença Em família. Rondônia, a visão ainda ainda eu vejo assim, eu que venho de uma outra experiência de cidade, de mundo Sim. urbano, e apesar que eu concordo plenamente, eu nem acho que nem mais sotaque eu tenho, eu já não me vejo mais carioca, eu já falei isso para meus alunos. Eu sou rondoniense, já estou aqui há mais de 30 anos. Então, eu sou rondoniense. Agora, de uma certa forma, eu percebo culturalmente que existem determinados movimentos que, por uma educação que eu tive lá atrás, e acesso à cultura. Sim. Né? Eu sou de um Vocês grupo são estudiosos, privilegiados. estudiosos. Não sei se chegaram a estudar aqui os povos amazônidas, mas essa concepção assim de que as mulheres, que havia essa diferença na gestão da família. Então, eu gostaria de aproveitar, até a gente vai fazer um gancho, eu acho que interessante, com a questão do trabalho, com a questão da educação, né, do direito a poder falar, porque a Sônia trouxe uma coisa que me inquieta, né, assim, ela falou assim, as mulheres precisam por si poder ter sua voz, né, poder se Sim. defender, poder, enfim, surgir, né, por si, e não a partir da voz de um homem, como eu Sim. estou aqui, né, a falar. Autonomia na voz. Exatamente, né? Assim, não é muito cômodo, mas eu também não me proponho a falar por ninguém, né? Mas assim, a me permitir assim a compartilhar o que eu pude escutar, né? E ao mesmo tempo poder estar solidariamente junto, né? Sim. Porque essa é uma questão que envolve a todos nós, seres humanos. Então, você me perguntou sobre a questão de data, né? Então, eu acho que é importante trazer assim um período, a década de 40. Quem eram as mulheres que podiam estudar aqui em Porto Velho? Não se estudava aqui, ia para Manaus. Quem? As filhas de seringueiros, as filhas dos comerciantes. E se estudavam no Maria Auxiliadora. Se me permite, dos seringueiros ou dos seringalistas? Dos seringalistas. Seringalista. Eu falei errado. Perdoe. Na verdade, da classe mais abastada. Isso, Sim. todos eles, mas eram os que provinham de mais recursos, né? Eram poucos comerciantes e esses eram que tinham muito poder financeiro e político também. Sim. E aí aquelas que ficavam aqui, né? Aquelas que aqui estavam, porque a cidade estava prosperando, Porto Velho estava crescendo muito. E essas meninas estudavam de condições melhores no Maria Auxiliadora. Mas na escola, as irmãs também acolhiam algumas mulheres, algumas jovens. Eu estou falando mulheres, né? Elas são meninas, né? Mas é para a gente ficar nessa categoria, né? De gênero mesmo, assim, para a gente poder olhar para a questão da mulher mesmo. Algumas mulheres pobres, que eram escolhidas por elas, né, por diferentes motivos, né, alguém que indicava, esses casais que adotavam, né, enfim, tinham sempre um caminho de alguém que mediava. Havia alguns interesses e essas garotas se viam numa super sorte na vida. E dentro da escola, isso não sou eu que estou dizendo, quem disse foram elas não tinham as mesmas condições. Não estudavam de forma igual. Então, uma vez condição financeira boa, provavelmente branca, diferente das que vêm, né, de famílias pretas e pobres, né? E aí elas, por exemplo, no final de ano, elas não podiam participar das apresentações do Maria Auxiliadora. Né? Elas ficavam na plateia como convidadas. Né? Então, o que acontece? Como é que vai se dar
de uma maneira legítima esse processo de alfabetização que a gente tanto prega. Essas garotas, elas se davam, por muita sorte, são senhoras que eu conversei, assim, ela falou assim, professor, né? Professor, eu fiquei diferente das minhas irmãs, fiquei diferente das minhas primas, das minhas amigas. Umas já morreram por conta da prostituição, foram assassinadas. Aí elas vão relatando diferentes formas de violências no destino das outras mulheres pares de convivência, porque a educação fez um diferencial que dá uma certa chancela para elas, inclusive, poderem conhecer e serem escolhidas para poder viver o matrimônio da forma convencional, com as bênçãos do padre, né? E poder oficializar isso de uma maneira E o que civil. pese esse ensino diferenciado dentro da mesma Que escola, ainda pese, teve um acesso. Você me teve lembrou muito, vantagens. porque quando eu vim do Acre para Rondônia, eu consegui uma bolsa no Instituto Maria Auxiliadora. E foi aí que eu descobri que mulheres vindas do Acre eram muito... Eu sofri muito bullying, né? Porque vinha do Acre era galinha. Aí chamavam de galinha. Eu sofria muito na escola com isso. E não tinha diferença na sala de aula mais, né? Em 1987, não tinha essa separação mais. Mas havia muita discriminação, muita ainda mesmo, porque havia as próprias alunas diferenciavam as bolsistas das não bolsistas. Então, ainda em 1987, houve quem passasse por isso. Mas nenhuma delas fala com rancor no coração dessa discriminação. Quem fala da discriminação, que faz essa análise, é o pesquisador aqui. Elas não conseguem se ver discriminadas. Não percebem não conseguem ver, são extremamente gratas às irmãs pela oportunidade, porque elas reconhecidamente conseguem verificar que este foi um diferencial para o lugar em que elas estão. Quando elas olham para o lado e para trás, as primas, as irmãs, as colegas, né, que não tiveram oportunidade de ir para a escola. Né? E elas são diferenciadas e se sentem diferenciadas na vida como um todo. Mais valorizadas, inclusive como mulher. E elas recebiam das mais ricas, né, o sapato, a meia, o uniforme, né, de segunda mão, que as irmãs repassavam. Né? A Sônia ficou inquieta? Porque assim, eu estou achando muito interessante realmente ver esses resultados do seu trabalho, João. Mas assim, é lógico que você está trabalhando com nichos, né? Com parcela, obviamente. Uma parcela. Não tem como generalizar isso. Porque você tem, nesse mesmo momento, você tem, a partir da década de 10 aqui, né, e daí em diante, o nascimento de escolas públicas aqui no Estado, né, tanto o Barão de Solimões, né, o Castelo e Carmela Dutra. Tem um outro que fica lá em Salles, que é uma das mais antigas, não, é um dos mais antigos. O Abinael Machado, falecido Abinael Machado, faz a história todinha, até de todos os... Desculpa, mas não vou lembrar o nome do... Não. Hoje ela é uma escola, ficou uma escola municipal pequena. Mas para a época ela era grande. Então você já tem uma ação do Estado tentando trabalhar com o Estado, quando digo Estado, o poder público, né? Tentando garantir esse acesso à educação. E aí, eu, inclusive, considerando essa reflexão que você faz, volta para o seu primeiro questionamento sobre a questão da alfabetização. Sim. No primeiro momento, o Maria Auxiliadora era uma escola só para mulheres, assim como o do Dom Bosco era para os meninos. E a escola pública começa já misturando todo mundo, né? Tem esse processo. Era realmente para... Tirando Carmela era elite, né? Já nasceu com um grupo, né? Mas os outros atendia comerciantes de classe média para baixo, era um outro
Mas eu acho que é bem interessante, de repente, se juntar esses seus dados com a questão aqui né, da escola, que garante essa primeira parte, né, do ensino, Sim. é que se num primeiro momento o grande número de crianças na escola era masculino no início do século, né, até os anos 50, 60, a maior parte são de meninos. Depois, a partir dos anos 50, que começa uma virada, obviamente, exceto as escolas que eram separadas ainda, né? Mas ainda mais, a partir dos anos 50 que começa a um equilíbrio entre o número de... E hoje, são as mulheres que vão para a escola. Sim. São os homens. Não são os homens. Faltam meninos. Na hora do ensino médio, você tem muito mais mulheres do que os meninos que entraram. Grande parte dos meninos saem aos 16, 17 anos. Eles estão entrando também no mercado de trabalho, eu diria, não são subempregos, porque muitas vezes tem até carteira de trabalho, né? Não é subemprego, mas empregos com menos capacitação. E essas moças, né, essas mulheres, essas meninas, essas mulheres que conseguem terminar o ensino médio, acabam entrando também no mercado de trabalho com uma capacitação maior. Que bom. Mas é um número muito reduzido. Não né? é reduzido ainda, A não. grande maioria das meninas, né, daqui de Porto Velho, assim, fica muito desprestigiada assim, dessa possibilidade de poder desfrutar mesmo do serviço público de Não, eu estou falando de ensino médio. Eu acho que não, João. Eu acho que hoje em dia. Não, você hoje em já, dia, né? não, Você estou tá falando de hoje. dia, Não, é que eu trouxe a discussão para hoje em dia. Estou falando de hoje em dia. Hoje em Não, dia, nesse momento lá não era para a escola para todo mundo, era para o mundo urbano, e mesmo assim não era nem para os mais pobres. O pai e mãe não queria nem que a criança estudasse. Vai trabalhar, menino, vem para me acompanhar. Mas é porque eu estou ainda com a nossa conversa na informalidade, com as mulheres que fazem que tem que mandar mensagem de voz, entende? Assim, para a gente poder entender, sabe? Para poder acolher e a gente encontrar um caminho de trazer essas mulheres para ressignificar a vida, mesmo agora se aproximando com 50 anos, ainda não, mas com 60 da terceira idade, né? Sim. Nós nem entramos na questão da sexualidade, né? Na terceira idade. Mas assim, só para você poder assim, ver o link, né? Porque são vozes que estão silenciadas, né? Elas ainda continuam silenciadas, só conseguem falar quando tem oportunidade de poder falar, né? Porque você abre um canal. Se ela for no comércio, ela não tem condição, porque a pessoa no comércio não vai ter a sensibilidade, sim, de perguntar assim, a senhora sabe ler isso aqui, esse contrato, né? Não vai fazer isso, entende? Ela nem vai, acaba se excluindo da vida diária. Aí aquilo que você falou se perde, ela não tem voz, ela não vai reivindicar nada, né? Então a tecnologia traz uma certa voz para essa mulher. Sim. Com certeza, mas assim, mas ainda estamos longe de garantir, né, que todas as mulheres, né, sobretudo essas mais velhas, podem existir. Gente, e Sônia, aquele direito ao voto que a gente conseguiu lá em 1930, ele fica, parece que tolhido, porque hoje eu não sou alfabetizada, então ainda não conquistei aquele direito de 1930. Nem todas as mulheres conquistaram. Por quê? Porque eu não fui alfabetizada. Eu não sei ler e escrever, e eu tenho até vergonha de ir lá tirar a minha lista, fazer o alistamento eleitoral. Tirar a carteira de motorista. E arrisco dirigindo sem carteira. Muitas fazem isso. Aprendem a dirigir, mas não tiraram a carteira de motorista porque não são alfabetizadas. Acontece com homens também. Muito, não acontece com mulheres. Esse grupo que está, né, sem acesso à alfabetização, ele está fragilizado, ele está... Agora é interessante, né? Essas mulheres de 50 anos, eu não sei qual a experiência, né, que dessa pessoa que você conheceu. Eu conheci, já tive, também, infelizmente, conheci a oportunidade de conhecer 3 pessoas nessa faixa etária de 50 que não tem. Mas sabe onde elas estão? Eu não as vejo assim tão sensibilizadas, não. Tão marginalizadas, não. Porque elas são lideranças comunitárias. Sim.
Sim. Olha. Elas estão dentro das igrejas, elas estão dentro das associações. A experiência que eu tive no Centro de Defesa com a comunidade lá de Jaru, Jaci muito em 2010, né? Foi um momento de 10 a 15, através do Centro de Defesa, né? Que na época eu atuava no Centro de Defesa da Criança e Adolescente, e aí a gente teve muito contato com as mulheres de Jaci. O movimento todo, a liderança toda do movimento eram mulheres analfabetas. Aí, ó, isso eu não sabia. Entende? Então, assim, esse nível de fragilidade, e eu não estou dizendo que não existe, Sim. por favor, claro, existe. Mas existe Porque um segmento que conseguiu existe. dar uma virada, né? E Um é esse ressignificado processo, na vida. exato, e que estão empurrando os seus filhos para estudar. Não aceite que os filhos, que seus netos, muitos tinham já netos, não, minha neta está indo para a escola assim, não deixa a minha filha botar ela para trabalhar. E com aquele sentimento, eu não preciso mais. Mas a minha É filha, isso aí. E mais dos projetos que vocês têm agora, já estamos caminhando aqui, né, para as finalizações. Algum outro projeto de pesquisa que vocês têm atualmente, assim, fora disso que a gente está falando? Tem algum outro projeto da Assim, sexualidade? eu vou só tocar na ideia do projeto que já está concluído, mas eu creio que não para essa oportunidade, mas para uma outra nós vamos conversar. Esse projeto das mulheres, né, que também já está concluído, é um trabalho muito bonito. Preciso finalizar o livro, né? Eu precisei interromper por vários motivos, e o último foi a última pesquisa que eu fiz, que foi sobre os homens. Viu, Sônia? Eu fui pesquisar no Jornal Alto Madeira. Na verdade, eu pesquisei várias coisas no Jornal Alto Madeira. O Jornal Alto Madeira, para quem não conhece, é um jornal de Porto Velho e nasceu em 1917 e teve 100 anos de vida. Ele foi encerrado em 2017. Ele não foi o primeiro jornal daqui. Existiu outros jornais, né, que tiveram vida curtíssima. Existem outros pesquisadores, até da própria universidade, são seus colegas lá do seu departamento, me parece, que fez umas pesquisas muito interessantes que retrata essa questão da historiografia da imprensa daqui na nossa região. Bem, mas eu resolvi pegar esse jornal, por quê? Porque ele teve uma periodicidade contínua até 2017 e eu fechei quando se encerra o segundo ciclo da borracha, na década de 40, de 1917 a 1945. Eu li todas as poesias de todos os números, 100%. Não foi... Do centenário? De 1917 a 1945. Ah, tá. A cada 3 dias era um jornal. Eu li Mais ou menos. todos os jornais, todas as poesias. Quem escreveu as poesias foram homens. Eu fui atrás de entender quem são esses homens. E eram homens mesmo? Ou eram Homens. não, Eu imaginei que fosse. Eu também fiquei pagou. Eu desconfiei, né? E me questionaram, né? Mas não, são jornalistas. Pode ser que uma ou outra tenha escapado, uma mulher, mas assim as poesias revelam a dor e o sofrimento desses homens, né? Então, nós sempre, os historiadores, né, sempre escreveram sobre os temidos pioneiros, né, esses desbravadores, né, quase que super-homens, né, de 54 nações que vieram para cá e não deram voz para as mulheres. Por isso que eu comecei a minha pesquisa com as mulheres. Sim. E depois é que me deu o direito de ir lá atrás dos homens, para poder entender, então, a alma desses homens. Porque quem escrevia para o jornal, quem lia o jornal em 1917, não era a mulher alfabetizada, porque tínhamos uma meia dúzia, entre aspas. Homens O jornal era escrito por homens e para homens.
tinha mulheres que liam? Claro que tinha, tanto é que tinha concurso de beleza, né, de algumas mulheres. Não sei se você chegou a acompanhar isso. A professora Sim, Amara com fez certeza. uma Não, pesquisa muito a interessante gente sobre volta e isso, meia, a né? gente trabalha É, com o Jornal do Modelo. e agora, isso eu não tenho dúvida. Foram Sim. homens que escreveram, e aí eu quero falar um pouco sobre a alma desses homens. Sim, será que esses destemidos pioneiros, né, que construíram, desbravaram esta terra, que é a nossa cidade, né, Sim. eram esses super-homens? Eles eram, de fato, super-homens, né, construíram tudo que nós estamos desfrutando aqui, né, isso a gente não pode tirar esse duro, né, É verdade. mas esses homens carregavam algumas Muitas máculas, dores, né? muitas dores. E aí faz um cruzamento com essas mulheres, Sim. entendeu? Porque as dores estão vinculadas às mulheres que eles não podiam ter. Vamos marcar um podcast para a gente falar sobre essas coisas Essa desses pesquisa, homens, essas né? poesias, quem sabe até trazer algumas delas, né? E eu escrevi um artigo que fala justamente sobre esses fatores influenciaram para essa violência, né? Aqui no Rondônia. E eu peguei um trecho do relatório do Rondon, em que ele diz assim que em 1913 ele estava no acampamento, só sem um auxiliar sequer. De toda a comissão que tinha vindo com ele, nesse dia ele estava sozinho, porque a maioria ou morreu de malária, ou ficou muito doente, outros se ferraram. Se criaram a mata e não ficaram mais com ele. Ou seja, uma dor também relatada no relatório de um homem que é o maior dos pioneiros. Mas, assim, por fim, eu gostaria de perguntar o que vocês diriam para essas mulheres hoje de 40, 50 anos que estão aqui em Rondônia nessa busca, tanto essas lideranças que o senhor conhece, né, conheceu, quanto as alfabetizadas e as não alfabetizadas. O que vocês diriam para essas mulheres? Eu acho que a educação é algo muito importante. E quem sou eu para dizer o contrário? Trabalho com educação, né? Nem quero que entendam isso, não, pelo amor de Deus, né? A educação institucional ela é muito importante, sim. E o acesso à palavra escrita tem que ser um direito inalienável, porque é uma forma de comunicação importante, é a maneira como você tem os acordos, os contratos, é tudo. Nós vivemos numa sociedade da escrita. Né? Não basta mais a palavra de honra, é a escrita que vale, né? O que está no papel. Então é necessário. Mas que a ausência disso não seja Empecilho para viver. de jeito nenhum. Não é a medida se você tem o título de doutor ou se você é uma recém-alfabetizada que vai determinar a força desse feminino. Né? Eu acho que a força do feminino, desse papel social que a mulher ocupa, ele vai para além. E na nossa sociedade, né, essa cultura latina, né, a mulher acaba se tornando mesmo o centro dessa família, a base. E eu acho que buscar a compreensão dessa valorização. Né? E a luta pelos seus direitos, sim. Direito à educação, mesmo com 50 anos, ter direito a um acesso a uma escola que colabore nesse processo de aprendizagem, nesse processo de inserção social. Mas isso não é qualificador, não é a medida do tamanho que qualquer um precisa para definir o seu tamanho, né? A sua participação. Isso. Olha, eu, depois da fala da Sônia, fico de uma certa maneira até intimidado e ao mesmo tempo muito admirado, porque gostaria, sem nenhuma falsidade, né? Gostaria que quem estiver nos ouvindo e me ouvindo, estou incluindo né, a fala da minha colega, a Sônia, porque é muito bonito isso, quando ela desobriga, sabe? Ela fala da mulher, porque hoje nós estamos direcionando para a mulher, mas eu acho que é para qualquer um, né? A gente não tem que ficar com amarras de nenhuma modalidade, né?
Agora, que é importante poder ler, escrever, sabe? Dominar a tecnologia, né? Hoje, né, nos tempos atuais, é tão importante. A gente já se aproxima, né, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, né? Olha que coisa bacana, né? É importante aprender, seja o que for, né? Hoje, eu, né, com todos os títulos que eu tenho, eu cheguei, vou compartilhar com vocês, como pude compartilhar isso com uma meia dúzia de duas pessoas, agora com um monte de gente. Cheguei para um marceneiro próximo da minha casa e me ofereci para eu me aposentando, né? Doutor, pós-doutor, disso, daquilo. Eu quero aprender a mexer com marcenaria. Quero ser seu estagiário. Não, eu falei assim, eu quero trabalhar de graça para você, quero ficar um pouco aqui com você me ensinar a usar os equipamentos, como é que utiliza. É sempre tempo de aprender. Sim. Né? Então, assim, não é o aprendizado para eu poder me defender, né? Como Sônia traz, assim, para uma coisa mais empoderada, né, Sônia? Mas é para eu poder ter uma outra forma, uma modalidade de qualidade de vida. A mensagem é da Sônia. A gente precisa, de fato, querer aprender, procurar, lutar por isso. É um direito de todo ser humano, né? E, sobretudo, daqueles que foram menos prestigiados e oportunizados, sobretudo da nossa cultura, né? Que a mulher é colocada numa condição de ainda ser a liderança da família, né? Mas não precisa ser, né? Então, eu acho que esse é o espaço, o debate, se é vozes contra o silêncio, né? Que silêncio é esse que a gente não pode aprender a dividir, né? Eu posso falar como pai, como marido, né? Eu tenho vários embates, né? Eu acho que eu divido muito, mas quantas vezes a minha esposa reclama e diz que eu não sou parceiro. Mas como? Eu não sou. Entende? Então, assim, é um aprendizado. A mensagem que eu deixo é essa, assim, de construir junto, explicando, sabe, assim, as suas necessidades. É preciso colocar voz. Eu acho que isso é que tem que ser garantido, assim, a voz até para poder pedir ajuda, né? Sim. Sim, peça, né? Assim, olha, eu preciso de ajuda para poder lavar prato, eu preciso da sua ajuda para poder me matricular naquele curso, eu quero entender o que aquele professor falou, o que aquela professora falou, me explica o que ele está dizendo. Entende? Então, assim, a gente não desistir de que a gente pode crescer, aprender, né? Como esse espaço que você criou no podcast, né? Então, às vezes, a gente pensa que é só na academia, né? Não, a gente aprende escutando, né? Outras experiências. A nossa experiência é a nossa experiência, né? E como a Sônia falou assim, olha, eu falo de um fragmento, né? Sim, de um grupinho bem pequenininho, né? E que a gente pode ter uma ideia do todo, mas é só uma ideia, a gente não pode falar de tudo, porque tem outras variedades, outras mulheres que aqui estavam, né, que estavam vivendo coisas muito diferentes, e que tem outras pessoas que já puderam contar essas histórias, né? E outros pesquisadores que vão escutar e vão pesquisar, né, outros nichos, né, que não foram falados aqui. E eu agradeço você ter me convidado, né? Porque apesar da gente não ter aprofundado isso, mas isso está permeando o tempo todo, né? Não importa o nosso gênero. Eu sou do gênero masculino, mas podemos falar sobre o gênero. Eu posso falar de gênero feminino, vocês podem falar de gênero masculino, a gente pode falar de todas as coisas, né? Nos incluirmos, não termos medo de poder estar em todos os lugares, né? E você é uma mulher muito forte, muito empoderada, que tem uma luta muito aguerrida e que precisa ter, a gente precisa de gente como você, que protagoniza, né? Assim, oportunidade para poder criar caminhos, né? Para dar voz às mulheres. Né? Obrigado por você ter me colocado aqui. Vocês são maravilhosos. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. O podcast Vozes contra o Silêncio agradece muito o fato de a gente fazer com essa voz, de quebrar esse silêncio, mas se possível, como essas são mensagens maravilhosas, né? O acesso à palavra escrita é um direito inalienável, mas é nosso dever levar
não só dar o acesso, mas também levar, fazer chegar lá. Como é que a gente faz chegar a essa mulher esse acesso à palavra escrita, né? Não é só disponibilizá-lo, mas fazer chegar até ele, né? A gente pensa nessas possibilidades. E também elas conseguem, essas pessoas, eu não digo só as mulheres, mas os homens também, a sua arte de fazer. A sua arte de fazer para sobreviver, mesmo assim, com acesso à palavra escrita ou não. E a tecnologia nos traz isso. Muito obrigada, a participação de vocês aqui foi maravilhosa. Esse foi mais um podcast Vozes contra o Silêncio.